E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? No vídeo de hoje quero falar sobre o Internacional e algumas informações importantes na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Será que ainda dá para o Internacional? É o vice-líder da competição, está em ascensão no campeonato e muito bem, diga-se de passagem, com o Abel Braga no comando. Chega mais, eu sou o Luiz Fernando, te conto tudo isso e muito mais e falo sobre esse trabalho, por enquanto, que vem dando resultado do Abel Braga no Internacional e também a pretensão do Inter em um jogador da equipe do Goiás. Chega mais, eu sou o Luiz Fernando, você está no canal No Detalhe e a gente fala a respeito desse assunto no vídeo de hoje. Bom, pessoal, é inegável que com o Abel Braga o Inter vem jogando muito bem, principalmente nos últimos 5 jogos. São 5 vitórias consecutivas. Frise isso, nenhum time na competição no Campeonato Brasileiro conseguiu o feito que o Internacional conseguiu por enquanto, que são 5 vitórias consecutivas. Mérito de quem? Do grupo? Sim, muito mérito do grupo. Mas não se esqueça de Abel Braga. Ele que escala o time, ele que treina e vem dando resultado. O Abel Braga, por exemplo, se a gente olhar num passado tão breve, o Abel Braga o Inter começou, na verdade, a engrenar com o Abel Braga no jogo contra o Boca Juniors, lá na La Bombonera pela Libertadores da América, onde o Inter venceu no tempo normal e acabou sendo eliminado nos pênaltis. O time jogou muito bem por lá, criou jogadas, tabelas, infiltrações, jogadas pelo lado de campo, possibilidades muito grandes de ter feito, por exemplo, 2-0 e ter saído com a classificação lá também, Mas o futebol tem disso também. Mas a partir dali, o Internacional começou a jogar muito bem com o Abel Braga. E claro, méritos do técnico, méritos do elenco também, que entenderam a filosofia do Abel Braga. O Inter é sem brilho, mas com muita efetividade, principalmente no comando de ataque. O Inter vence os seus jogos por 1-0, 2-1, 2-0, não tem aquela vantagem muito grande, mas constrói durante todo o jogo um resultado que pode ser positivo. Por exemplo, no jogo contra o Goiás no domingo, o Inter não jogou tão bem. Praxedes fez o gol do Inter? Sim, fez o gol e acabou dando 3 pontos que cola na equipe do São Paulo. Mas outro assunto importante que eu quero trazer aqui, que o Abel Braga, na minha visão, não é um dos técnicos mais modernos que se tem no mercado de trabalho. Mas ele tem o quê? Espírito de equipe, ele entende como cada jogador deve se portar. Olha o exemplo do Rodrigo Moledo. Aqui vai uma correção muito importante que o Abel Braga fez na equipe do Internacional, que foi trazer novamente o Moledo, algo que o técnico Eduardo Cudê havia cometido uma injustiça em ter deixado o Rodrigo Moledo no banco. O Inter, com o Rodrigo Moledo no ano passado, no ano de 2019, por exemplo, era um time totalmente diferente. O sistema defensivo do Inter não falhava, e quando falhava muito pouco, e a sintonia entre o Moledo e o Cuesta, que é o zagueiro, o Vitor Cuesta, era uma sintonia assim de... só no olhar eles entendiam o que tinha que fazer, Só no olhar eles entendiam o que precisava ser feito. E o Inter tomava poucos gols. Entrou o Zé Gabriel, por exemplo, e não deu certo, E o Eduardo Cudê insistia nessa. O Abel chegou e falou, não, peraí, vamos trazer novamente por aqui o Rodrigo Moledo, é um cara que tem uma experiência, que sabe jogar com o Cuesta, e o lado direito do Inter parou de falhar, O sistema defensivo do Inter parou de ser vazado por ali, porque o Rodrigo Moledo cobriu muito bem aquele lado e deu possibilidade do Vitor Cuesta jogar muito bem. Era um cara que estava apagado no Inter, não vinha jogando muito bem, e com a volta do Rodrigo Moledo, o Cuesta mudou da água para o vinho. É um zagueiro, é um dos melhores zagueiros da América Latina, sim, comparados aí a dupla de zaga do Inter com o Rodrigo Moledo e com o Vitor Cuesta, é uma das melhores zagas que se tem no futebol da América Latina. E por isso, é um jogador tão aproveitável, com outros técnicos, e depois acabou caindo de rendimento por uma bobagem que o técnico Eduardo Cudê fez. O Abel Braga veio aqui e corrigiu essa atitude que tinha o técnico argentino. Parabéns pro Abel, ponto positivo que ele ganhou com o elenco e com a torcida do Internacional também. Mas eu quero trazer também em relação a possível, o possível título do Inter. Será que ainda dá? Colorados e coloradas, comente aqui embaixo, e deixe nos comentários aí se você acredita ainda que dá pro título do Internacional. O Inter está a 3 pontos do São Paulo, e ainda tem o confronto direto lá em São Paulo, lá no Morumbi, diante da equipe do Tricolor. Mas
o Inter tem uma sequência legal até chegar lá no São Paulo, né? Tem um jogo em casa, né? Tem um jogo em casa e a equipe do São Paulo, por exemplo, joga fora contra o Atlético Paranaense. Então, o Inter tem uma possibilidade de encostar, chegar com 3 pontos, né? Igualar a pontuação agora que o São Paulo tem, e depois sim, chegando lá no Morumbi, com a ascensão que o Inter vem no campeonato, pode vencer com prioridades, né? Pode vencer com uma situação muito legal lá em São Paulo. Vindo a vencer, o Internacional passa o São Paulo, e aí sim, né, poderá abrir caminho cada vez mais para o título do Campeonato Brasileiro, que não vem desde a década de 70, e o torcedor colorado anseia por esse título também. O São Paulo está em decesso no campeonato, o Inter está no acesso, né, em ascensão no campeonato, ganhando pontos importantes também. Diverge, né, opiniões, o Abel Braga, né, o seu comando, mas, na minha visão, ele tem a cara do Inter, né? O Abel Braga tem a cara do Internacional. Deu o maior título para o Inter da sua história, que foi o título do Mundial e o título da Libertadores de 2006. Então tem que ter um pouco mais de carinho por ele. E outra, a direção, né, vinha sondando o Miguel Ángel Ramírez, até tem um pré-contrato para assinar com o técnico espanhol. Poxa vida, eu sempre debati nos programas de rádio que eu participo e também aqui no nosso canal, sempre debati, sempre falei que o Abel Braga é a cara do Internacional e precisa dar sequência e ter respeito pela história que ele construiu no Internacional. Agora, né, o Abel até acabou escapando, né, uma informação que o Inter está de olho no Índio, que é o jogador, o atacante de 20 anos de beirada de campo da equipe do Goiás. O próprio Índio, que entrou no segundo tempo contra a equipe do Internacional no jogo em Porto Alegre nesse último domingo, é algo que pode estar na pretensão da nova diretoria e o Abel mandou colocar no radar. Mas aí fica a pergunta, o Abel coloca o jogador no radar? E o Abel vai ficar? O Abel tem contrato até dia 28 de fevereiro, depois ali não se sabe o que vai continuar. Na minha opinião, o Abel deveria continuar no Internacional, mas, né, estão preferindo um técnico de fora novamente. Poxa vida, vamos dar uma olhada um pouquinho mais nos técnicos aqui do futebol nacional. Esqueça um pouquinho os técnicos do futebol europeu, né? Esqueça um pouco. Domenech Torré não deu certo, Paulo Bento não deu certo no Cruzeiro, né? Outros técnicos que vieram não deram certo, técnicos que passaram pelo Avaí não deu certo também. Enfim, né? Eu acho que os diretores, a presidência dos clubes tem que dar um pouquinho mais de atenção e olhar, né, para o futebol caseiro, né, para os técnicos caseiros que se tem no futebol nacional e às vezes acabam esquecendo, querendo buscar e inventando moda, trazendo técnico aí estrangeiro que não dá resultado. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Nosso canal chegou a 100 inscritos, isso é um marco e eu fico aqui muito agradecido por todos que estão dando feedback aí no nosso canal também. É muito importante que você se inscreva para você receber cada vez mais, além de se inscrever, ativar o sininho para você receber o nosso conteúdo em primeira mão para você também. Apoie o noe nosso canal lá no Apoie-se, tem o link aqui embaixo na descrição também. Isso fortalece o nosso trabalho e você pode ganhar vários prêmios também, tá bom? Um abraço a todos, a gente volta a qualquer instante trazendo mais informações por aqui.